Romanos capítulo 8. Amado Deus e eterno Pai Celestial, te entregamos mais uma vez esse culto às tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que tu venha falar aos nossos corações através da tua palavra nesse culto de Santa Ceia, Senhor. É o que nós pedimos no nome do Senhor de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí vem o versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que acontece? Aqui a palavra de Deus, ela começa falando que o ser humano, ele anda em dois caminhos. A Bíblia começa a falar isso aqui, só existem dois caminhos para o ser humano. O caminho da carne e o caminho do Espírito. São dois caminhos. Aí o versículo 8 começa dizendo que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que não andam no caminho da carne, mas no Espírito. Ele começa falando desse jeito. Aí depois ele vai falando o que acontece com quem se inclina para a carne e com quem se inclina para o Espírito. O que Deus ele quer falar conosco nessa noite? Que nós temos que buscar constantemente andar no Espírito. Nós temos que buscar, às vezes para ser tudo é negócio espiritual, tudo é negócio de. Tudo é espiritual. E nós temos que gastar o nosso tempo com as coisas espirituais. Nós somos desse mundo, vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, nós temos que sim pensar nas coisas espirituais. Nós temos que sim viver as coisas espirituais. Só que nós temos que entender que vai existir uma guerra, vai existir uma luta. Uma luta por quê? Porque o inimigo não quer que ninguém ande no Espírito. O inimigo quer que todo mundo ande na carne. Então vai ter uma luta para a gente não andar no Espírito. Vai ter uma guerra para a gente não conseguir andar no Espírito. E essa luta vai fazer com que a gente tenha que andar na carne o tempo todo. E a Bíblia fala que andar na carne é desagradar a Deus. Quem anda na carne é inimigo de Deus, está dizendo aqui na Bíblia. Então o diabo nos quer inimigo de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque os ataques vêm de tudo quanto é lado. Às vezes o diabo nos pega às vezes o diabo nos pega pelo coração, pelo sentimento. Ele pega.
Porque é muito duro você começar a olhar alguém que está andando na carne, é do teu sangue, é na tua família, é na tua casa, é muito duro. Só que é o seguinte, irmão, eu tenho que me policiar, porque quem não pode andar na carne sou eu não posso andar na carne. O que eu posso fazer por alguém que está andando na carne e que está entristecendo a minha vida, que está me atingindo? É orar, somente orar, é o que eu posso fazer. Agora, o que eu não posso é entrar na carne dele ou dela. Isso é que eu não posso. O que eu não posso é apoiar a vida de carne dele. É igual uma mãe que às vezes tem um filho nas drogas, né? E aí eu conheci um caso de uma mãe que fala assim: não, eu dou dinheiro para o filho comprar maconha, porque é melhor eu dar dinheiro para ele comprar maconha do que ele roubar. É melhor, eu prefiro eu dar dinheiro para ele comprar maconha. Meu irmão, sinceramente, que ele vai roubar, vai preso, vai para o quinto do inferno, que ele vai morto por alguém, por um policial. Mas, irmão, é inadmissível eu, como pai, eu financiar a droga do meu filho, porque eu não quero que ele roube, eu não quero que ele possa sofrer de repente um tiro, morrer, ser preso. Aí eu vou ficar dando dinheiro para ele comprar maconha. Ou seja, eu estou financiando a carne do meu filho, eu estou entrando na carne do meu filho, no pecado do meu filho. Ou seja, eu estou junto com o meu filho, desagradando a Deus. Eu estou me tornando inimigo de Deus. Eu estou me tornando inimigo de Deus. Por quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa que fere os princípios de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não quer ninguém andando na carne. E se eu sirvo a Deus, se eu quero andar no caminho de Deus, se eu quero ser amigo de Deus, eu não posso compactuar com as coisas da carne. Eu não posso compactuar. Eu não posso ajudar as coisas da carne. Não posso. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter um posicionamento. O meu posicionamento, ele tem que ser a favor da vontade de Deus. Eu tenho que estar de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, eu tenho que estar ligado em Deus. Eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que, você vê, eu passei esse invertério aí, fui para dentro de Deus, fui buscar em Deus, Deus resolveu o problema. Aleluia. Eu tenho que buscar o espiritual. Eu tenho que querer o espiritual. Se alguém quiser carne, que vá buscar sozinho. Se alguém quiser viver na carne, que vá viver sozinho. Eu não vou, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser o que for. Se vier pedir alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, vai ficar no hora velha, que minha ajuda não vai ter. Por quê? Porque eu não estou aqui para ter uma vida contrária à vontade de Deus. Não estou aqui para fazer isso. Às vezes o filho pede uma coisa, que entra na carne, entra na parte carnal, na parte de desagradar a Deus. A gente não para pensar para não ser do povo. Eu tenho uma filha, a minha filha vai crescer, ela quer andar com o shortinho da Anitta, ela quer andar de peito de fora. Eu não vou financiar e não vou compactuar e não vou aceitar um negócio desse. Não vai andar assim, não vai ser desse jeito. Se quiser, cresça, ganhe seu dinheiro, more na sua casa e pelado, mas com a minha ajuda não. Eu tenho que ter essa visão, eu tenho que ter essa noção que existem dois caminhos para eu caminhar. E o que acontece? Eu posso estar pensando que estou no Espírito, porque estou na igreja, não estou na carne, eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar crente que estou abafando, como diz aí, eu posso estar pensando que eu estou andando no Espírito e estou andando na carne. Andando com Jesus,
Andando com Jesus, Judas andou na carne. Andando com Jesus, lado a lado com Jesus, Judas entrou na carne, vendeu Jesus. Acabou o quê? Morrendo. Por quê? Porque quem vive na carne morre. Irmão, o final de quem vive na carne é morte, irmão. Não tem outra. Não adianta. Não adianta. A Bíblia fala que é duro recalcitrar. O que é isso? É duro lutar contra os aguilhões, contra a vontade de Deus. É duro lutar, irmão. Não adianta eu e você se desgastar para tentar livrar quem está na carne da morte, porque não vai livrar. Uma hora a morte chega. Não tem jeito. É Bíblia. Eu não posso ir contra a Bíblia. A Bíblia diz que quem anda na carne anda para a morte, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se a pessoa quer ter vida, quer ter paz, porque tem gente, irmão, tem gente que caminha para a morte todo dia, tem gente que está gemendo com dor de gás, tem gente que está sofrendo igual um desgraçado, mas não quer saber. Dia após dia continua na carne. A pessoa não entende que existe um caminho que leva ela para a vida e paz. É o caminho do Espírito. Só que a pessoa não quer ter no Espírito. A pessoa ela quer ter vida e paz andando na carne. Não vai ter vida e paz andando na carne. E outra, não adianta a gente tentar ficar ajudando alguém que está no caminho da morte para não morrer. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque o caminho da pessoa é de morte. Então uma hora a morte vai chegar. Não adianta. Você pode ter pensado que livrou hoje, livrou amanhã, depois, livrou um ano, livrou 2 anos, mas não adianta. Porque quem dá oportunidade para a pessoa entrar no Espírito é Deus. E vai chegar uma hora que não vai ter oração certa, que não vai ter tentativa certa, que vai ter uma hora que a morte chega. E nós temos que ter essa noção. Agora o que acontece? Eu tenho que entender que eu preciso andar no Espírito. A nossa parte é ensinar e mostrar o caminho do Espírito para as pessoas. Esse caminho de vida e paz. Um caminho de livramento. Um caminho de vida abençoada. A nossa parte é mostrar. Agora, se a outra parte não quiser, cada um seu problema, irmão. Sabe qual é o problema? O problema que nós vivemos hoje é que muitas famílias que querem viver a vida dos outros. É a mãe que quer viver a vida de filho. E com isso, está indo 2 para a morte. E com isso, está indo a família toda para a morte. Por quê? Porque está tentando livrar alguém daquilo que é impossível de livrar. É impossível você livrar alguém da morte se esse alguém está no caminho da morte. Tem como? O único livramento para essa pessoa que está no caminho da morte, de ter vida, é sair do caminho. É sair. Se não sair, vai caminhar para a morte. Então, não era assim para a gente, eu estava no caminho da morte. Eu se bobear, eu já pensei com vocês, eu com 20 anos de idade, eu jurava quando eu chegar a 50 anos. Passei de 50 anos, eu jurava. Porque a vida que eu levava, eu já tinha tido derrame, estava tudo arrebentado, dormia à base de remédio da minha preta. Eu pensava comigo, não vou chegar a 50 anos. Só que eu saí, eu decidi sair. Eu decidi abandonar o caminho da morte, o caminho da carne. Eu decidi andar no caminho que traz vida e paz dentro do Espírito. E ali, Deus começou a mudar minha vida, Deus começou a mudar minha história. Então, eu tenho que hoje compreender que quem precisa
andar no caminho do Espírito sou eu. Eu preciso andar no caminho do Espírito. Tem pessoas perdendo saúde, se desesperando por quem não está merecendo, por quem está trazendo desgraça, por quem está trazendo tristeza, por quem está trazendo dor de cabeça. E aí o que acontece é que a gente está compactuando com as coisas erradas e a gente acaba o quê? Andando no caminho da morte. A gente acaba andando nesse caminho junto com a pessoa, porque eu estou tentando, entre aspas, ajudar a pessoa. Irmão, nós não somos nada nem ninguém. Quem você pensa que é para ajudar alguém? Você pensa que é? A Bíblia fala que se Deus não quiser, ninguém tem condições de fazer não. Então a minha parte é eu fazer. Eu tenho que aprender que eu tenho que fazer minha parte com Deus. Eu tenho que fazer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que é certo. Quer fumar maconha? Tá bom, então vai lá. Vai lá. Rouba, assalta, arruma emprego, faz o que quiser. Vai lá, amanhã depois tomou um tiro, foi para o hospital. Tomara a Deus que no leito de morte aceita Jesus e Deus deu mais uma oportunidade para a pessoa se regenerar de verdade e voltar. Porque eu já vi vários casos de pessoas que tomou um montão de tiros e não morreu, e no leito de morte ele vai para o inferno, não vai, a pessoa se acertou com Deus e virou um grande homem de Deus, e virou uma grande pessoa de Deus. Às vezes é necessário, a pessoa passar pelo vazio da morte, às vezes é necessário a pessoa passar verdadeiramente pela morte, ver o diabo de perto, para poder a pessoa se sentar com Deus. Porque vai tomando só susto, a pessoa não se regenera, a pessoa não se conserva com Deus. Às vezes é necessário quase morrer para poder se sentar com Deus. E nós temos que fazer o quê? Orar. A nossa parte é orar. A nossa parte é buscar. E a nossa parte é nós temos que aprender que nós temos que viver no Espírito. Por quê? Porque se nós não vivemos no Espírito, nós não vamos ter uma vida abençoada. Se nós não vivemos no Espírito, nós não vamos ter uma vida de paz. Não vamos ter. Vida de paz é vida no Espírito. E nós temos que entender isso. Porque Judas teve oportunidade de não fazer. Judas teve oportunidade de não dar lugar na carne do diabo. Porque dar lugar na carne é dar lugar ao diabo. Ele mesmo assim vendeu Jesus por um beijo. Um beijo de Jesus e ele vendeu a Jesus. E o final de Judas foi o final que a Bíblia diz para todo mundo que entrou na carne. Vai para a Bíblia e vê aqueles que entraram na carne do seu. O que aconteceu com Saul? Saul entrou na carne. Saul resolveu desagradar a Deus. E nessa brincadeira, Saul acaba se matando. Saul acaba morrendo. Por quê? Porque Saul decidiu sair do Espírito e começou a andar na carne. Saul, enquanto andou no Espírito, era um rei de Deus vencedor. Era um rei vitorioso. Saul não perdia a guerra. Saul não perdia a batalha. Ou seja, Saul é um homem vitorioso. Saul é um homem abençoado. A partir do momento que Saul ele abandona o Espírito entra na carne, o que é abandonar o Espírito entra na carne? É fazer aquilo que desagrada a Deus. Saul desagradou a Deus com a atitude que ele tomou, e com isso Saul acaba morrendo.
Demorou um pouquinho, mas Saul acabou morrendo. Então, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu dia a dia? Eu quero ter uma vida de paz, uma vida abençoada, ou quero ter uma vida de morte? Porque é isso que acontece. É isso que acontece com aquela pessoa que decide andar na carne. Ela pode andar um tempo na carne, ela pode andar um período na carne, mas uma hora a morte chega. E sem contar que a Bíblia fala que a vida de quem desagrada a Deus, né, é a vida de morte, ou seja, a pessoa já está morta viva. Ela já está morta viva, porque as atitudes dela eram para mudar. As atitudes dela levam ela para o inferno todo dia. Então, eu não posso querer ter uma vida dessa. Eu não posso buscar uma vida dessa. Eu tenho que querer andar no Espírito. Só que eu tenho que entender que o diabo vai fazer de tudo para me tirar desse caminho. E quem ele vai fazer muitas vezes? Ele vai usar quem está na carne para te tirar do Espírito. Eu vou repetir o que o diabo vai fazer. O que o diabo vai fazer é usar quem está na carne para te tirar do Espírito. É isso que ele vai fazer. É exatamente o que ele vai fazer. Ele vai pegar aquela pessoa que está na carne e vai botar em cima de você para sair do Espírito. Aí começa a abrir os convites para sair. Aí começa a abrir os convites para fazer besteira. Aí começa. Por quê? Porque o diabo não quer ver você agradando a Deus. O diabo quer ver você desagradando a Deus. E para você desagradar a Deus, você tem que entrar na carne. Então nada melhor de quem está na carne para te arrastar para cá. E aí depois que entra na carne, a gente esquece. Aí você vê e começa as coisas, começa a dar errado. Você começa a dar errado. É massa que não dá mais certo. É massa de salgadinho que não dá mais certo. É salgado que às vezes não dá mais certo. É dinheiro que começa a voltar para poder. É dinheiro que começa a voltar para poder fazer as coisas. Por quê? Porque eu estou começando a entrar na carne e agradar a Deus. Aí eu falo assim, poxa Deus, estou orando, poxa Deus, estou indo para a igreja, poxa Deus, eu estou buscando. Eu não estou entendendo porque não deu certo. Eu não estou entendendo porque eu não consegui o dinheiro para fazer as coisas. Eu não estou entendendo porque eu estou passando essa dificuldade. É porque eu estou entrando na carne, porque alguém está conseguindo me tirar do Espírito. Está conseguindo me arrancar do lado espiritual para passar com a carnalidade dela. Então, eu tenho que ficar ligado, porque são coisas que passam desapercebidas. A gente começa a sofrer, a gente começa a passar uma situação, a gente está pensando, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando isso aqui? Aí Deus me responde, fica calado. E você está se perguntando, mas você não vê que as atitudes começam a ser atitudes carnais. E quando eu tomo uma atitude carnal, eu estou tomando um caminho que desagrada a Deus e que leva para a morte. E aí, como é que vai dar certo alguma coisa? Ou como é que as coisas não vão dar certo? Começa a dar errado. Começa a dar ruim aquilo que teria que dar bom. Então, a decisão é minha. Eu preciso decidir eu andar no Espírito. Por quê? Porque eu quero ter vida e quero ter paz. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ser uma pessoa
que tenha a ajuda de Deus. Então, se eu quero ser essa pessoa, eu preciso buscar andar no Espírito e saber que o diabo está trabalhando para me tirar dele. O diabo vai trabalhar dia e noite para me tirar do Espírito, para eu fazer o que é errado, para eu pecar. Trabalha de noite. E aí eu tenho que ter vigilância, eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter ligação com Deus para que eu continue andando no Espírito, para que nada nem ninguém me tire do Espírito. Por quê? Porque se me tirar do Espírito, eu vou começar a ter derrota. Quando é que Saulo começou a ser derrotado? Quando Saulo saiu do Espírito. Até andando no Espírito, um homem vencedor. Até andando no Espírito, um homem abençoado. Saiu do Espírito, acabou a vida para ele. O diabo entrou, porque, claro, a Bíblia fala que o diabo ele entrou em Saul e a harpa que Davi tocava que tirava o diabo dele lá. Então acontece, quando eu saio do Espírito na carne, irmão, o diabo entra. O diabo entra. Quando eu saio do Espírito na carne, o bichão vem. E aí segura que ele não vem fazer bom, porque o diabo fala, a Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar, destruir. Então quando o diabo vem, ele não vem para fazer boa coisa, ele não vem para fazer. Quando o diabo vem, ele vem para desgraçar a vida. Então, eu tenho que ter vigilância, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que querer andar no Espírito. E andar no Espírito é dizer não para cá. Andar no Espírito é dizer não para pessoas. É dizer não para pessoas. Que às vezes queiram que você faça alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, que seja contra o querer de Deus. É dizer não para o filho, é dizer não para o marido, é dizer não para a esposa. Eu falo para minha esposa, há muitos anos eu falo para ele, o dia que eu te mandar fazer alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, me desobedeça. Me desobedeça. Sempre falei isso para ela. Se eu mandar você fazer alguma coisa que fere a vontade de Deus, me desobedece. Não obedeça alguma coisa que eu sou pastor dela, sou marido, sou cabeça, sou pastor dela, mas acima de mim está Deus. Então eu falo para ela, acima de me obedecer, obedeça a Deus. Não obedeça a nenhuma ordem absurda que eu venho te dar. E assim é na minha e na tua vida. Nós não podemos obedecer, nós não podemos querer ajudar, nós não podemos fazer qualquer coisa que vier até nós que seja contra a vontade de Deus. Não podemos. Porque senão nós vamos entrar na carne e o diabo ele entra junto com o dentro da casa. Ele entra junto e nos leva para o caminho da morte. Deus me deu essa palavra de manhã cedo. Eu tinha me dado essa palavra. Depois, ao longo do dia, eu vim entender por que Deus me deu essa palavra. Sabe por quê? Deus, Ele ama. E a Bíblia fala que Deus cuida. Então, uma alma para Deus tem muito efeito. E Deus, Ele está falando aqui. Né? Tem gente que precisa ouvir isso. E Deus está falando aqui. Porque Ele precisa, sem saber de nada, eu digo essa palavra. Ele precisa que você entenda a necessidade de você andar no Espírito. E de você aprender a dizer não. E de você não compactuar com nada que vem da carne. Porque nada que vem da carne presta. A carne jaz no maligno, ou seja, a carne, ela mora no maligno, ela está morta no maligno.
Então nada que vem na carne é bom. Não presta. Eu tenho que ter uma vida que seja uma vida de espírito. E às vezes tem que ter alguma coisa a mais, irmão. Às vezes tem que buscar mais. Vem eu, fui para a mata, apertou do teu lado, o negócio não está muito maneiro, larga tudo, tira do tempo, vai buscar, irmão. Busca mais. Entendeu? Ah, não tem como ir um monte e tal, não tira um período, se entra no barco, dobra em oração, vai buscar mais. Tira mais tempo para ler Bíblia, vai buscar. Sabe por quê? As lutas, seja elas quais forem, seja financeira, familiar, doença, as lutas não se vencem na carne. As lutas se vencem no Espírito. É na busca a Deus. Não foi remédio de médico que curou, não foi nada. Foi uma oração numa mata, sexta-feira de noite. Deus usou o irmão Manil, fez uma oração forte lá. E ali, depois da oração, ele me falou, pastor, procura aí, procura alguma coisa aí. E eu saí de lá totalmente restaurado. Aleluia. Já dormindo normal, bem, abençoado. Por quê? Porque eu fui para dentro do Espírito, irmão. Apertou, eu vou para dentro de Deus, irmão. E às vezes falo com o diabo. Eu falo para ele, engraçado, você é muito burro. Toda vez que me apertar, não pensa você que eu vou me desviar. Toda vez que me apertar, eu vou mais ainda para de Deus. Você vai me jogar mais ainda no pé de Deus. Porque eu sei que a minha vitória está eu buscando o Espírito. Aleluia. Então, eu vou encerrar essa pregação aqui hoje. Eu vou orar por você para que você não se deixe levar pela carne. Por quê? Parece besteira, mas a verdade é o diabo luta dia e noite para a gente entrar na carne. Dia e noite ele luta. E se nós bobearmos, a gente entra. Com palavras, com atitude, a gente entra. Então, às vezes as pessoas são usadas dentro de casa para a gente falar um palavrão, para a gente poder. Tudo vai estar na casa, para discutir, para bater boa. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que entender que a minha vida tem que ser no Espírito. Se você sair daqui entendendo isso nessa noite, você vai ter vida e paz. Você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai ser uma pessoa vitoriosa. Agora, se você se deixar levar para cá, você vai sofrer. Você vai caminhar para a morte. Vem, fique de pé, meu Jesus.